fazer. Se eu não ia para a casa de Deus, para que mentir para Deus? Eu poderia até mentir para o homem, mas eu também estava mentindo para o Espírito Santo de Deus, que tinha usado aquele homem ou aquela mulher para fazer o convite a mim. Como nós vemos aqui, igreja, vamos entrar na palavra, né? Eu louvo a Deus, igreja, glória a Deus. A pastora me apresentando aí, glorificando o nome do Senhor pelos feitos do Senhor na vida dela, na minha vida. Glória a Deus, mas antes de eu hoje estar aqui à frente do trabalho, eu era um projeto falido. Glória a Deus, Deus que fez um milagre na minha vida. 19 anos nos vícios, no alcoolismo, nas drogas, até morador de rua eu fui. Mas maior foi a glória de Deus na minha vida e hoje eu estou aqui. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Me deu uma esposa maravilhosa. Estamos aí fazendo a obra de Deus, conforme Deus chamou. Minha esposa também era um projeto também que já estava mais, eu falei, já estava indo para a sepultura, porque a minha esposa, ela era enferma do coração e eu recebi 3 vezes só do hospital do coração, dos médicos do coração, que minha esposa, quando ia para a UTI, não tinha retorno. E hoje está aí, recebeu alta do hospital do coração, não fez cirurgia nenhuma. Quem operou ela foi o Senhor. Os médicos operaram o coração dela e hoje ela está aí fazendo a obra de Deus. O que ela não sentiu, quem conheceu ela, Cristo, e viu o que ela passou aqui, é porque muitas das vezes, como nós vemos aqui essa passagem bíblica dos 10 leprosos, foram 10 ter com Jesus, todos os 10 foram curados, mas só um que não era de Israel, que não conhecia, que foi louvar o nome do Senhor. Os que conheciam a palavra de Deus não adoraram e não louvavam o nome do Senhor, não foram ter com o Senhor. Está escrito aqui na palavra. Nós iremos entrar. Glória a Deus. E muitos viram que ela passava todo santo dia, ela enferma, sem saber o que estava passando com ela, tomando medicações, inchada. Glória a Deus. Muitos aqui no bairro que conhecem nós, pelo tempo que nós vivemos aqui, viram que ela passou. Igreja, eu levava ela para o hospital de bicicleta, quando não era de pé. Ela parecia aquele boneco do Popeye, todo inchado, os braços e as pernas inchadas, sem poder andar. Glória a Deus. E quando eu levava ela na bicicleta, o sangue ficava pior, e ficava mais inchado, ela descia com os pés todos dormentes e morrendo sem ninguém saber. Deus levantou um homem de Deus lá naquele hospital da Santa Casa, e quando nós chegamos lá, que ele olhou e disse o que ela estava fazendo lá, que ela estava infartando, que o lugar dela não era lá, era o Hospital do Coração. Glória a Deus. E lá foi enviado para o coração, ela começou um tratamento para descobrir que ela tinha levantado vários laudos, mas sempre Deus falando para minha esposa que Deus iria fazer um milagre na vida dela. E hoje está aí, recebeu alta do Hospital do Coração. O médico dos médicos, nosso Jesus, operou ela sem cortar, ela não tomou sangue, ela não levou poste, ela não botou pino, não botou nada. Jesus pôs um coração novo e hoje está aí fazendo a obra de Deus, conforme a vontade do querer do Senhor. Assim como eu, Deus me tirou de onde me tirou, igreja. Era um projeto falido, só esperando mesmo a hora da morte, mas maior foi o poder de Deus na minha vida. Eu tomei posse, obedeci muito, desobedeci muito, se afastei muito. Às vezes a gente vê um irmão dentro da igreja, o irmão faz, ou a irmã faz o que quer dentro da igreja, adora logo o nome do Senhor, lá na rua está fazendo o que faz. Nenhum pastor, nem a pastora vai chegar e está repreendendo. Deixa na igreja, que é o melhor canto que está errando, deixa. Porque é o Senhor que trabalha no coração do homem, no coração da mulher, é o Senhor que muda, é o Senhor que transforma. Chega um determinado tempo, quando a pessoa não se ajeita, Deus põe no lugar, como nós sabemos naquela passagem bíblica que tem sobre o vaso do oleiro na igreja. Então, Deus quebra. Quando Deus está vendo que está bom, Deus quebra e faz um novo vaso. Assim, igreja, foi como eu, como a pastora. Mesmo nós sendo teimosos, além de não obedecendo e não temendo a Deus, mas hoje nós sabemos que Deus chamou e nós estamos fazendo conforme Ele chamou, para fazer a sua obra. Glória, do mesmo jeito, se tiver um irmão ou uma mulher, uma irmã que está lá dentro da igreja, mas está vindo para a igreja, desde porque é Deus que muda o homem, Deus é que muda o coração. Nós não somos juízes para julgar, mas sim para orarmos e pedirmos a Deus, como se diz, Senhor, tem misericórdia de nós.
Aleluia. Senhor, tem misericórdia de nós. Esses 10 homens chegaram até Jesus, se prostraram de longe, porque acharam que não era digno de chegar aos pés do Senhor. Se prostraram de longe e clamaram com voz alta, à frente de todo mundo: tem misericórdia. E o Senhor teve misericórdia e disse: vamos apresentar o sacerdote. Glória se mostra a purificação, e todos foram, igreja. Como nós vimos aqui no livro 17 do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 11, esses 10 homens chegaram até Jesus de longe, levantaram a voz dizendo: Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. Versículo 14: e ele vendo disse: ides, mostrai-vos um sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Muitas das vezes nós vemos aqui, glória a Deus, que eles foram do jeito que Jesus mandou. Muitas das vezes o milagre do crente, igreja, o milagre de quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo, não acontece por falta de obediência, por falta de temor a Deus. Nós temos uma passagem bíblica que, quando nós vemos lá no 1 Reis, no 2 Reis, capítulo 5, nós temos uma passagem bíblica do homem que era chamado Naamã, que ele era leproso. E aquele homem, ele era um homem bem sucedido, cheio de posses, cheio de bens materiais, reconhecido pelo seu trabalho, pelo rei, todo Deus louvado. Mas ele tinha um problema, que era a lepra. Era um homem enfermo que levava à morte. Do mesmo jeito, o pecado que leva à morte, aquele homem estava do mesmo jeito. E aquele homem procurou de todas as maneiras, igreja. São passagens bíblicas que eu amo, sempre eu gosto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, louvado seja, aliás, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, eu amo. Mas tem momento que a gente gosta de trazer e anunciar para a igreja. A palavra de Deus é maravilhosa. Não tem uma passagem bíblica que você vai dizer que não se agrada. Muitos que são pecadores, que quando nós fazemos a palavra de Deus, que vê aí e diz assim: essa palavra é para mim. É para aquele que peca contra Deus, sim, igreja. A palavra de Deus, ela confronta o pecado. Se a palavra de Deus é verdade, você está anunciando a palavra de Deus. A verdade, aquela pessoa está no pecado, aí diz: você está falando comigo. Não, Deus está falando pelo ato pecaminoso que cada um comete. Pode ser com um, pode ser com 10, pode ser com a igreja toda, pode ser com o ouvinte, pode ser com todo mundo. Se está no pecado, a palavra de Deus combate. Muitas vezes dizem: é porque conhece a minha vida e está falando comigo. Não, a palavra de Deus, ela combate ao pecado, o erro. Se vive no erro, eu já pedi várias pessoas assim: olha, se tem uma passagem bíblica nas Santas Escrituras que é de acordo com o pecado, me mostre, que eu ainda não sei. De Gênesis a Apocalipse, porque não tem isso. Não tem, ela sempre debate com o pecado. Glória a Deus, louvado seja a lei. Se nós vivêssemos debaixo da lei, todo pecado que nós cometíamos, como nós sabemos que Moisés levantou a lei foi contra o pecado. Todo ato pecaminoso que nós cometêssemos, nós éramos mais do que julgados como culpados. Mas através da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós vivemos pela graça. Se nós obedecemos e tememos a palavra de Deus, nós vivemos pela graça. Nós não somos julgados como pecado, como condenados debaixo da lei. Nós vivemos pela graça e a misericórdia do Senhor. Muitas vezes a pessoa não compreende. A lei, você pode prestar atenção que todo aquele que comete um erro, a lei está ali para julgar. Mas se nós vivemos debaixo da graça e das misericórdias do Senhor, obedecendo e temendo a palavra de Deus, ela não vai levar você a errar. Ela não vai levar você para outro caminho. Ela sempre vai levar o caminho da verdade, se nós vivemos pela graça do Senhor. É bom para o jovem, é bom para a jovem, é bom para o casal. Aleluia, Deus. Por quê? Porque se você conhecer a palavra de Deus, um casal conhece a palavra de Deus, não vai ter adultério, não vai ter mentira, não vai ter contenda, aleluia, não vai ter divisão e muitas outras coisas. Tudo isso está nas Santas Escrituras. Se você abrir o livro de Timóteo, você vai ver lá que fala sobre o casamento. Além de ser para fazer a obra de Deus, para temer a Deus, a fazer a obra de Deus conforme está nas Escrituras, tem de temer a Deus, tem de ser hospedeiro, tem de ser amigo, tem de ser diligente, de bondade de dentro da sua casa, a esposa mesmo, e assim vai. Mas vamos continuar
Tudo está na palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim como estes homens, igreja, chegaram até Jesus e clamaram, nós sabemos que também tinha na mão um homem cheio de posse, cheio de bens material. É 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus, e não conseguia a sua cura. Mas foi ter em Israel, porque ouviu falar que lá tinha um homem de Deus. E quando chegou lá ao homem de Deus, glória a Deus, o homem de Deus nem atendeu ele, pela fé, pela palavra. O homem de Deus disse: olha, não quero nem falar contigo, mas avisa ele que vá lá naquele local e tome dele 7 mergulhos. Ele, muito orgulhoso, tem o seu cheio de posse, tem um carro, tem um moto, tem um carro, tem um empregado, tem aquilo, outro. Eu bem que eu poderia tomar lá próximo de casa, que são as águas mais limpas, bem que ele poderia ter mandado eu comprar até a metade do mundo que eu poderia comprar pela minha cura, ou que ele viesse pôr a mão na minha cabeça e clamar pelo nome do Deus dele. E ele não fez nada, ele só apenas mandou no nome de Jesus. Aí você pergunta: mas pastor, o que tem a ver com a parte que nós vimos? Jesus só apenas mandou: olha, vai lá no sacerdote e se apresenta, que foi purificado. Aqueles homens não discutiram, aqueles homens não foram debater. Jesus põe a mão sobre nós, Jesus espera aí essa infidelidade, Jesus ora na nossa cabeça. Não, Jesus apenas diz: vão lá e sejam, se apresente ao sacerdote para confirmar a limpeza, a cura, o milagre das suas vidas. Eles não contenderam, todos estavam precisando, tomaram posse da palavra e foram até lá. Naamã ainda teve a dificuldade, ainda foi orgulhoso, mas estava ali homens tementes, que viram que ele necessitava daquela cura, que viram que poderia acontecer o milagre, e ainda falaram assim: Naamã, se ele mandasse tu comprar aquilo outro tu fazia, se ele mandasse tu ir até tal lugar, que fizesse um altar Baal, tu também fazia. Ele só apenas mandou tu mergulhar, ele não te cobrou nada. Será que é tão difícil tu se humilhar ao Senhor? Será que é tão difícil tu deixar esse teu orgulho e se humilhar ao Senhor? Os próprios servos dele anunciaram para ele na mão, está lá escrito. Foi que ele reconheceu. Quantas viagens ele não deu? Quantos altar Baal ele não fez? Quantos curadores ele foi ter e não teve a sua cura, indo daí a pior? E chegou lá no homem de Deus, o homem de Deus só fez dar uma ordem. Será que é tão difícil obedecer a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus? E eu creio que ele falou: só vai dizer para ele que no nome do Deus de Israel mergulhe 7 vezes lá naquele rio, que ele será curado. Muitas das vezes nós não compreendemos pela diferença de obedecermos e temermos, o orgulho, ou com orgulho ou sem orgulho. Como nós vimos na palavra do Senhor, em Lucas, Deus não fez nada daquilo, não. Jesus só fez dizer: vai e te apresenta. E eles foram e foram limpos, foram curados. Naamã, ele foi ter sim, mas depois de ter os seus servos ter anunciado tudo isso para ele. Muitas das vezes precisa sim do homem de Deus chegar ser franco, mesmo sincero com a pessoa. Diz: olha, tu precisa de Jesus. Aleluia. Se tu realmente quer ver uma mudança na tua vida, realmente quer ver uma mudança dentro do teu lar, na tua família, tu precisa de Jesus. Eu estava até ouvindo a música do irmão Carlos, que louvou: eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Ninguém não vive sem Jesus. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor.